Prepare-se, porque o nosso guardião da justiça, o Super Xandão de capa preta, ataca novamente. Dessa vez, o intrépido herói deu 48 horas para o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, explicar as mais de 80 mortes de vítimas da sociedade. Sim, aquelas que, segundo os especialistas, podem mandar um inocente a 7 palmos de terra, mas, ironicamente, não podem comer essa mesma terra. É o caos, a contradição, o espetáculo. Clica no botão de curtir e compartilha essa pérola com seus amigos. E deixe sua opinião. Assista o vídeo. Alexandre de Moraes virou governador do Rio de Janeiro. É sério isso, gente? O ministro deu 48 horas pro ex-governador, e eu falo ex-governador porque ele só pode ter sido deposto por Alexandre de Moraes, né, gente? O Cláudio Castro, para ele se explicar sobre a mega operação contra o Comando Vermelho. Bom dia, bom dia, bom dia! Você já tá sabendo aí da novidade? Moraes virou novo governador do Rio de Janeiro. É isso mesmo que você escutou. Ele já é ministro, juiz, promotor, delegado, investigador, vítima, parte, diplomata, por que não governador também, né? Vem comigo entender o que tá acontecendo, que eu vou mostrar para você como que o STF tá se metendo no estado do Rio de Janeiro e até como tem ministro usando essa mega operação para fazer palanque político. Mas, antes disso, você já sabe, curta o vídeo, se inscreve no canal, aqui é a sua casa, clica no sininho para não perder nada e isso faz o YouTube levar a nossa voz conjunta para mais pessoas. E bora lá, pessoal! Existe um processo no STF que é chamado de ADPF das favelas. É a ADPF 635. ADPF de Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental. E essa ação, ela discute a letalidade policial nas favelas do Rio de Janeiro, ou seja, o quanto que a polícia mata pessoas na favela. Você até pode pensar, mas por que isso aí não está sendo discutido lá na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, e está sendo discutido em uma corte constitucional, no STF? Ninguém sabe por quê. Mas o fato é que o STF decidiu, nesse processo, restringir as operações policiais do Rio de Janeiro e exigir vários requisitos para que operações policiais que são feitas pelo governo do estado possam acontecer lá no Rio de Janeiro. Aí o governo do Rio até criticou a STF, aí ó, maldita, foi o modo como Cláudio Castro chamou essa ADPF. Criticou a STF por causa dessa decisão, dizendo que essa decisão, a decisão emitida nessa ADPF das favelas, favorecia a criminalidade. Só que aí veio a novidade. Com a aposentadoria do ministro Barroso, Alexandre de Moraes tomou conta dessa ADPF das favelas em uma manobra que ninguém entendeu até agora. E um dia depois da mega operação do Rio, aí o Moraes resolveu virar o governador e deu uma decisão dando várias ordens para o governador do estado do Rio de Janeiro. Como se o governador, eu tô falando do real agora, o Cláudio Castro, como se ele fosse um moleque de recados do Moraes. Dá uma olhadinha aqui só em algumas coisas que ele determinou para o Cláudio Castro. Aí, ó. Alexandre de Moraes determina que Cláudio Castro preste as seguintes informações sobre a operação contra o Comando Vermelho. E aí foi uma longa lista de coisas, mas olha aqui o que tem aí no meio, ó. Preservação do local para a realização de perícia e conservação dos vestígios do crime. Então presta atenção. Tá falando pro Cláudio Castro manter lá policiais em cada local em que um bandido foi morto naquela cena de guerra, no meio agora do risco de um traficante dar um tiro na cabeça de um policial à distância, quer que mantenha policiais espalhados em diferentes lugares. Lembre que tem mais de 100 mortos. Queria que ele mantivesse policiais em cada lugar para preservação da cena do crime e para a perícia. No meio do tráfico. Gente, surreal. Em que mundo vive Alexandre de Moraes? Olha o item 10 aí. Atuação da polícia técnico-científica, que é a perícia, mediante envio de equipe especializada ao local devidamente preservado para a realização das perícias, liberação do local e remoção de cadáveres. Item 14. Justificação e comprovação da prévia definição do grau de força adequado à operação. Gente, é um surto. Moraes não é executivo para dizer como que as operações têm que ser feitas. Ele não é parlamentar estadual do Rio de Janeiro para fiscalizar o executivo. Ele não é juiz da primeira instância sendo demandado em uma ação judicial específica sobre o caso, atuar.
Alexandre de Moraes não é Ministério Público para fiscalizar as ações do Executivo ou então da polícia, como controle externo da atividade policial. Moraes não é ministro do STJ para julgar eventuais crimes do governador, que aliás não foi acusado de nada. Moraes, então, não é nada na ordem do dia. STF não é instância revisora de governo do Rio de Janeiro. STF não tem hierarquia sobre o governo do Rio de Janeiro. STF não manda no governo do Rio de Janeiro. Pelo menos segundo a lei, né? A Constituição, aqueles livrinhos que em tese deveriam mandar no Brasil. O governo do Rio de Janeiro ele foi eleito pelo voto para fazer o que ele está fazendo. O STF não. O governo do Rio ele presta contas para vários órgãos e o STF simplesmente não é um deles, porque a Constituição escolheu diferente. Então, por que raios é que o STF quer mandar em tudo no Brasil? O Moraes ainda mandou intimar o Cláudio Castro, olha aí, mandou intimar o Cláudio Castro, para ele participar de uma audiência no STF, para sabe-se lá o quê. Só que não tem nem previsão legal disso. É bom a gente lembrar da proximidade que o Moraes tem com o presidente Lula e com o governo federal, que foi duramente criticado pelo Cláudio Castro, que aliás é do PL, partido do Bolsonaro. Isso deveria fazer o Moraes ali se afastar do processo, mas é mais conveniente ele pressionar o governador adversário dele, não é? Isso só mostra como os ministros do STF eles são muito mais políticos do que juízes. E eu vou mostrar outro exemplo para vocês. Dá uma olhadinha agora nesse vídeo aqui do fofoqueiro Flávio Dino se manifestando sobre aquilo que ele deveria ficar calado. Olha aí. Foi o que eu busquei nesse caso, mostrando uma posição institucional nossa que não é nem de impedir a ação da polícia, nunca foi, mas ao mesmo tempo não é de legitimar um vale-tudo com corpos estendidos e jogados no meio da mata, jogados no chão. Porque isso não é Estado de Direito. Os ministros viraram, como você vê, comentaristas políticos, analistas de programa de televisão. Só que usando as sessões do STF para isso, e em processos que não tem nada a ver com a questão. O Flávio Dino, por aqui, ele diz que corpos na mata não é Estado de Direito. Mas ele não comenta que essas pessoas na mata estavam em confronto com o BOP, fortemente armadas, com roupas camufladas, usando drones para soltar bombas nas polícias. Ele não comenta que essas pessoas estavam atirando na polícia para matar. E agora eu quero ouvir a sua opinião. O que você responderia a Moraes se você fosse o governador do Rio de Janeiro, hein? Me conta aí nos comentários.